Inversores de tensão híbrido off-grid está se popularizando a cada dia que passa. E junto com essa popularização está surgindo diversas dúvidas e na aula de hoje eu vou sanar uma dúvida muito recorrente da grande maioria das pessoas e eu convido você a acompanhar esta aula até o final, que com certeza absoluta vai ser de grande ajuda e vai enriquecer mais ainda o seu conhecimento fotovoltaico. Vem comigo! Aqui ao fundo nós temos dois inversores híbridos. E para que eu consiga sanar a sua dúvida relacionada a esses equipamentos que são completamente off-grid, eu vou dividir esta aula em duas partes. Sendo que a primeira parte eu vou te explicar um pouco do funcionamento desse equipamento, pouco da sua arquitetura. E na segunda parte nós vamos entrar com uma conclusão para que realmente você entenda de uma vez por todas e sane esta dúvida se é proibido ou não, e inclusive, acredito eu que mais algumas outras dúvidas. Então vamos iniciar agora a primeira parte desta aula, explicando um pouco do funcionamento desses equipamentos. Eu vou apresentar aqui, fazer uma breve apresentação, porque eu sei que muitas pessoas vão ficar curiosas querendo saber desses equipamentos, que equipamentos que são e algumas das suas configurações e funcionalidades. Aqui à sua esquerda, você está vendo um Must, inclusive muito bonito, na cor vermelha. Ele é fornecido pela Panda Energia Solar. E ao lado direito você está vendo um Grovat. Esse Must aqui, ele é um inversor híbrido em 220 volts, tanto na entrada AC quanto na saída AC para ligar as cargas da sua residência. Ele trabalha com banco de baterias em 24 volts e tem uma entrada de módulo fotovoltaico que suporta até 145 volts VOC, com controlador de carga MPPT de 80 amperes e um carregador interno de até 50 amperes para que você possa utilizar também para carregar as baterias. Já do lado direito nós temos um Grovat de 5.000 watts, também com entrada AC em 220, saída AC para as cargas em 220. Ele tem uma entrada para banco de baterias em 48 volts. Ele conta com 2 MPPTs, eu não me recordo agora a potência dos MPPTs, são de 70 amperes, acabei de olhar aqui na etiqueta, são de 70 amperes cada MPPT. Conta com um carregador interno de 30 amperes que você também pode utilizar para carregar as baterias. São ótimos equipamentos, funcionam muito bem. Você não vai se arrepender em instalar um equipamento desse no teu sistema de energia solar fotovoltaica. Mas agora eu vou explicar como que é o funcionamento de um inversor híbrido para você. Ele consiste de uma entrada para ligar na rede elétrica, para que ele seja alimentado e também alimente o carregador interno e faça o bypass entre o sistema fotovoltaico e a rede elétrica quando precisar. Ele tem uma saída exclusiva para ligar as cargas que você precisa com base na potência do equipamento, no caso desse 5.000 watts, no caso desse 3.000. Ele tem uma entrada para ligar o banco de baterias e aqui ele vai servir tanto para pegar a energia da bateria para utilizar quando não tiver produção fotovoltaica, quanto para carregar as baterias em um único sistema, em uma única ligação aqui. Ele tem também as entradas MPPTs aqui, para que você ligue os módulos fotovoltaicos, para que utilize a energia proveniente do sistema solar, proveniente das placas fotovoltaicas. E esse equipamento aqui, ele é completamente off-grid. Ele, apesar de ter uma entrada que você liga na rede elétrica, ele não injeta na rede elétrica da concessionária. Ele tem essa entrada na rede elétrica da concessionária por dois motivos. Primeiro, ele é um sistema que já conta com uma automação aqui interna, ou seja, num sistema off-grid, muitas pessoas fazem automação com contadores. Nesse caso aqui, dispensa essa automação, isso já está embutido dentro desse equipamento. O que consiste essa automação? Simplesmente quando falta energia do banco de baterias ou está muito baixo, transfere automaticamente as suas cargas para a rede elétrica da concessionária. Isso é feito geralmente com contadores em inversores convencionais. No caso desse daqui,
ele já conta com essa automação interna e faz essa transferência de maneira super rápida e automática. Por esse motivo, ele tem essa entrada para ligar na rede elétrica da concessionária, mas é completamente isolado e tem um lugar específico. No caso do Grovat, aqui do lado esquerdo. Nessa saída aqui, AC, é para você ligar as suas cargas, sua geladeira, sua máquina de lavar, seu micro-ondas, suas lâmpadas, seu computador, sua televisão, secadores de cabelo, equipamentos que você precisa utilizar na energia solar fotovoltaica off-grid, que não ultrapasse a potência do seu equipamento. Essa entrada aqui jamais pode ser ligada na rede elétrica, senão você queima o equipamento de imediato praticamente. Não quer dizer que ele tem uma entrada da rede elétrica que ele vai injetar na rede elétrica. Outro motivo de ter esta entrada é que ele conta com um carregador interno. Você também pode utilizar ele para carregar suas baterias através da rede elétrica, caso você queira ou caso seja necessário. Por esse motivo, mais uma vez, ele tem essa entrada da rede elétrica, mas não quer dizer que ele injeta na rede elétrica. Ele vai simplesmente pegar essa entrada, juntar com o carregador e a produção fotovoltaica e carregar as baterias, se assim você configurar. Caso contrário, pega os módulos fotovoltaicos, utiliza-se para carregar as baterias, utiliza-se para o inversor com as cargas imediatas e, caso precisar, ele transfere para a rede elétrica. Então, esse equipamento é completamente off-grid, apesar de ter uma entrada na rede elétrica. O Must é a mesma coisa, não muda nada. É a mesma arquitetura, do mesmo jeitinho, não tem nenhuma diferença. Agora, dito tudo isso, explicado para você como que funciona essa arquitetura, deixado muito bem claro que é um equipamento completamente off-grid, apesar de ter uma entrada AC, a gente vai para a segunda parte e a conclusão aqui desse vídeo para que você realmente consiga entender e sanar as suas dúvidas. Nesse ponto aqui dessa aula, eu acredito que já vale um joinha, já vale aquele like bem legal mesmo, e também vale aquele compartilhamento para que mais pessoas se beneficiem desta aula, beleza? Conto aí com você para mais um like aqui na aula de hoje. Nesse ponto eu já consigo dizer para você o seguinte: não é proibido utilizar esse equipamento, você não precisa de homologação junto com a concessionária para utilizar esse equipamento. Apesar dele ter uma entrada da rede elétrica, ele é completamente off-grid e sistemas completamente off-grid dispensa qualquer tipo de homologação junto à concessionária. Não dispensa um projeto bem feito, bem elaborado, bem calculado, instalações bem feitas, como você pode ver aqui. Dispositivos de proteção, os DPS da parte DC ainda não estão ligados porque eu estou finalizando essa instalação aqui, mas eu tenho aqui DPS, tenho DR, tenho sistemas de aterramento, tudo muito bem instalado e bem projetado. Então não confunda, não é proibido, dispensa homologação junto com a concessionária. Isso no caso de um off-grid híbrido, mas não dispensa um projeto. Um off-grid, um on-grid híbrido, aí sim precisa de projeto, porque o on-grid ele injeta na rede elétrica da concessionária. A diferença é exclusivamente que ele pode injetar na rede elétrica da concessionária, mas a arquitetura é praticamente a mesma de um híbrido on-grid. Então, você consegue perceber aqui que não é proibido a utilização desse equipamento. Você vai poder utilizar tranquilamente, vai poder montar o teu sistema, vai poder utilizar as suas cargas sem nenhum tipo de problema. Não é proibido, fique tranquilo. E com certeza absoluta, a partir de hoje, você vê esse equipamento de uma forma bem diferente. E aí eu vou te dar uma dica aqui bem interessante para você entender o porquê que as pessoas chamam esse equipamento de híbrido. Na verdade, eu vou te explicar aqui o porquê que é híbrido, né? Simplesmente pelo fato de que ele tem duas fontes, aliás, mais de uma fonte de energia, né? Ele tem uma única saída AC, mas ele tem uma fonte que vem da rede elétrica, caso você precise. Ele tem uma entrada, uma fonte específica, que é o banco de baterias. Ele tem uma outra entrada, uma outra fonte de energia, que é os módulos fotovoltaicos. Tudo englobado em um único equipamento. Por esse motivo, está sendo taxado aí de uma maneira
talvez aí até, vamos dizer, bem errônea, bem errada, de híbrido. O que não é 100% errado, porque pela literatura mesmo, um equipamento que tem mais de uma fonte junto e uma única saída em exclusivo, ora você usa uma, ora você usa outra, ou você pode usar ambas ao mesmo tempo, pode sim ser chamado de híbrido. Mas o nome correto desse equipamento aqui é inversor com carregador, ou inversor carregador, porque ele é um inversor e ele conta com um carregador além do controlador de carga MPPT que vai ser utilizado junto com as placas fotovoltaicas, beleza? Bom, eu acredito que eu consegui aqui sanar as suas dúvidas relacionado a esse equipamento, relacionado a se é proibido ou não. Se ficar mais alguma dúvida, o campo comentários aqui embaixo serve para que você participe de maneira ativa, deixe aí alguma experiência que você tem ou as dúvidas que você tiver. Com certeza absoluta eu leio todos os comentários, só às vezes não consigo responder a todos, mas participa aí com a gente. Conta aqui para mim também, você já instala sistemas fotovoltaicos? Tinha essa dúvida também? Ou você é um cliente final, um usuário final e tinha essa dúvida, estava preocupado e agora você vai realmente tomar uma decisão de montar um sistema off-grid com inversores de tensão híbrido? Eu quero saber a sua opinião, o que você acha e se você também tinha essa dúvida. Então vamos lá, aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero ver você participando de maneira bastante ativa, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próxima dica ou próximos testes aqui do canal. Fui!